Oi, pessoal, tudo bem? Então, dando continuidade, nas nossas aulas online em virtude da quarentena. O conteúdo que hoje nós vamos abordar, então, é qual? O regime de bens. Nós havíamos falado sobre o casamento, sobre as causas impeditivas, suspensivas, o casamento nulo, anulável, e hoje a gente chega num ponto da matéria que pode ser aplicado tanto no casamento quanto na união estável. Nós não vimos ainda a união estável, que é o próximo ponto que nós vamos abordar, mas hoje então nós vamos falar sobre o regime de bens, que é um tópico que tem que ser amplo na sua abordagem, porque ele serve tanto para o casamento quanto para a união estável. O que é o regime de bens? Né? O regime de bens é um instituto pertencente ao direito de família, no qual se determina como se dará a organização, a administração e partilha de eventual patrimônio constituído durante a sociedade conjugal. Então, ele é de suma importância, né? Por quê? Porque é ele que vai delimitar toda a questão da administração dos bens que são adquiridos na constância da sociedade, que eventualmente podem ser advindos dessa sociedade, como aqueles bens que são considerados particulares e aqueles que são incomunicáveis por natureza. Então, é de suma importância a gente abordar esse ponto com o objetivo especificamente de analisar em que caso vai ser aplicado cada um dos regimes, porque nós temos tipos de regimes de bens, e principalmente para delimitar, né, quando inicia a sociedade, seja ela o casamento, a união estável, quanto o término dessa sociedade, que pode ser ou por dissolução dessa sociedade, né, sociedade eu digo aqui, tanto casamento quanto união estável, ou pela morte de um dos cônjuges, que tem também uma implicação direta no direito sucessório. Os princípios que fundamentam esse conteúdo, essa disciplina, são, na verdade, 5 princípios. Primeiro, que é uma variedade de regime de bens, né, de tipificação de regime de bens dentro do ordenamento jurídico brasileiro, que os cônjuges podem optar por entre os 4 existentes. E nós vamos ver quais são as hipóteses que eu posso optar por esses regimes de bem. O segundo princípio é quanto à liberdade dos cônjuges em optar por esse regime. Eles podem, então, decidir como é que vai se dar a organização e a administração, né, desse patrimônio, seja ele comum, né, ou seja ele posteriormente, né, acrescido durante a sociedade conjugal. O terceiro é a própria mutabilidade do regime, ou seja, se em dados requisitos, né, em dadas situações, os cônjuges verem e necessitarem fazer uma alteração do regime de bens, isso também é possível, desde que devidamente justificado. Nós vamos ver quais são essas condições, né, esses requisitos. A quarta é que, dado o início a essa sociedade conjugal, né, reiterando sempre que eu estou falando de casamento e união estável, né, aqui são equiparadas e têm os mesmos efeitos, até porque com o artigo 226 da Constituição Federal, a união estável foi equiparada ao casamento. Então, aqui eu estou falando de ambas sociedades conjugais, não havendo qualquer tipo de distinção, que vai acarretar, então, no quarto princípio, qual seja, na verdade, o que acontece? O regime de bens ele passa a ter vigência no momento que é constituída a sociedade conjugal, seja ela pelo casamento, e aí, consequentemente, pela formalidade, né, pelo protocolo do casamento, que é emitido através de uma certidão de casamento, e pela união estável, seja ela de fato ou formalizada através de uma escritura pública, de um contrato particular,
passa a ter então vigência naquele momento da constituição da sociedade conjugal. E terceiro e último, né, não terceiro e último, quinto, na verdade, é o princípio da comunicabilidade, ou seja, quais são os bens que farão parte do patrimônio comum desse casal? Né? Em outras palavras, quais são os bens que se comunicarão durante a constância dessa sociedade de fato, né? Dessa sociedade conjugal? E quais as suas consequências também perante a dissolução da eventual sociedade e no caso do óbito de um dos cônjuges. Então, esses princípios norteiam, na verdade, a disciplina de regime de bens e que justamente vão abarcar nos efeitos na escolha de um desses regimes. O importante é salientar, gente, que no Brasil, então, como eu falei, e abarcando a variedade dos regimes de bens, né? No Brasil existem quatro tipos de regime de bens. Quais são esses 4 tipos? O regime legal, que é aquele que é instituído pelo Estado, que é o regime de comunhão parcial de bens. Existe o regime de comunhão universal de bens, o regime de separação obrigatória de bens e o regime de participação final dos aquestos, que é uma inovação do Código Civil de 2002 e que trouxe algumas consequências. Se trata de um instituto jurídico um pouco, na verdade, diferenciado daqueles que a gente está acostumado, mas que pode também ser optado por um dos cônjuges, né? Na verdade tem que ser os dois, né? Na hora da constituição da sociedade conjugal. O importante também salientar nessa questão é que para mim poder instituir ou optar por um dos regimes, necessariamente o casal, os cônjuges precisam fazer um pacto antinupcial. O que é o pacto antinupcial? É um ato solene que é feito normalmente dentro do processo de habilitação do casamento, em que os cônjuges fazem uma escritura pública optando pelo regime de bens. E aí o questionamento que se faz é qual? Todos eu devo fazer, em todos os tipos de regime eu preciso fazer um pacto antinupcial? Não são todos. 2 necessariamente precisam ter e outros 2 são dispensados de se fazer esse pacto antinupcial. Quais são esses 2 regimes que tornam o pacto obrigatório? No regime de comunhão universal e no regime de participação final dos aquestos. Nesses 2 casos, o pacto torna-se, então, obrigatório. Quais são os 2 outros regimes em que o pacto é dispensado, né? Não é obrigatória a sua feitura? Naquele legal, que é a participação parcial, na comunhão parcial de bens, certo? Que é o legal, aquele instituído pelo Estado. E no caso da separação obrigatória de bens, em que os casos de separação são determinados pelo Estado e também há, então, a dispensa, né, da necessidade do pacto antinupcial. Ele é revestido, né, de fé pública, tem que ser feito no cartório, normalmente no registro civil, precisa preencher os requisitos de validade e eficácia perante, né, os atos públicos, né, e ele tem que ser feito antes da celebração do casamento, né. Então, as pessoas optam, né, por um desses 2 regimes em que há necessidade do pacto, e a partir então da celebração do casamento,
vai estar inserido, né, na sua certidão de nascimento essa opção, certo? Tem que estar um dos requisitos, né, da certidão de casamento, né, que é o ato solene, em que você formaliza a constituição daquela sociedade conjugal através da certidão de casamento, tem que lá estar inserido o tipo de regime da sociedade conjugal, certo? Então, se vocês observarem ou pegarem uma certidão de casamento, vocês vão ver lá que está escrito, né? Tal sociedade, né? O casamento será regido pelo regime de... Então, vai estar lá escrito. O importante também destacar aqui nessa parte inicial é que o regime de bens se dá em virtude de alguns atos da administração do patrimônio, principalmente comum de ambos os cônjuges, e da necessidade, né, da outorga de um dos cônjuges para efetivar determinados atos jurídicos, como compra e venda de imóvel é um caso, assumir algum tipo de dívida, né? São exemplos de casos em que há necessidade de outorga de outro cônjuge. O que é a outorga, né? No material de vocês vão ver. Quando a outorga ou chória é aquela que é a autorização da esposa. A outorga marital, então, é aquela do esposo, do marido, né? Então, é o aval, é a autorização, né, que um dos cônjuges pode efetuar determinado negócio jurídico que trará, né, alguma modificação no patrimônio, seja ela de alienação, né, ou de constituição, né, de novo patrimônio. Então, é bem destacado, né, essa questão da necessidade da outorga luxória. Então, como eu falei para vocês, né, o regime legal, então, qual que é? O regime de comunhão parcial de bens, né? O que é o regime, então, de comunhão parcial de bens, né? De forma bem simples, né? Os bens adquiridos anteriormente à sociedade conjugal pertencem ainda aos seus devidos cônjuges particularmente, né? São pertencentes individualmente a cada um dos cônjuges, tendo eles sido adquiridos anteriormente à sociedade. Mas e como é que se dá então a comunhão? A comunhão então passa a valer no momento em que se constitui um patrimônio comum na constância da sociedade conjugal. Então, efetivamente, esses efeitos vão ter a partir da aquisição de patrimônio na constância do casamento, da sociedade conjugal, certo? Ele é o regime obrigatório, por quê? Porque não havendo disposição ao contrário dos cônjuges, né? Opção ao contrário dos cônjuges, obrigatoriamente ele vai ter validade. A exceção vai ser o regime obrigatório de separação de bens, em que é instituído pelo Estado em casos específicos, né? Tanto é que diz separação obrigatória de bens. E quais são, então, essas situações previstas em lei, né? Elas estão lá dispostas no artigo 1641 do Código Civil. Quando ocorrer uma das causas suspensivas, nós já vimos quais são, tá? Quando um dos cônjuges for maior de 70 anos, tá? E quando um dos cônjuges tiver que obrigatoriamente ter um suprimento judicial para casar, certo? Então,
está lá disposto as 3 situações em que o regime de separação obrigatória de bens vai reger as uniões, seja elas estáveis ou por casamento. Então, são 3 situações, repetindo: maior de 70 anos, em caso de algumas das causas suspensivas e quando for necessário suprimento judicial, certo? Essas são as 3 hipóteses para obrigatoriamente nós termos instituído o regime de separação obrigatória de bens, certo? Mas no caso, quando nós termos, então, ou os outros 2 regimes, né? O regime de comunhão universal e o regime de participação final dos aquestos. A gente sempre tem como exemplo, dentro do direito, a situação para tentar explicar essa situação dos bens, né, dentro dos regimes. Por exemplo, quando eu tenho a comunhão universal, a gente sempre diz o seguinte: o que era meu passa a ser nosso. Então, o que era meu passa a ser nosso. Aqui nós não temos bens de caráter particular e bens de caráter comum. Tudo se mistura. Por isso que tem que ser instituído, obviamente, através de um pacto antinupcial. Na participação final dos aquestos, o que acontece? Ele é um regime pouco usado no Brasil, né? Ele foi inserido pelo doutrinador civilista dentro, né, das modas civilistas que pegam das doutrinas estrangeiras e acham que podem adaptar dentro do contexto brasileiro, principalmente para aqueles casos de grandes fortunas, em que ambos os cônjuges possuíam grandes fortunas ou já tinham um patrimônio particular muito grande e ainda assim possuíam frutos desses patrimônios particulares e acabavam então constituindo uma sociedade conjugal. Como é que se dá então essa participação final dos aquestos, como o próprio nome diz, certo? Os bens particulares, aqueles adquiridos durante, né, a sua vida particular, não tendo sido adquirido na constância da união, né, anterior à constância da união, continua pertencendo à pessoa, não vem para a sociedade conjugal, continua pertencendo à pessoa particularmente, é ela que administra e é ela que dispõe dos bens do jeito que ela quer, inclusive recebendo seus frutos. Certo? Então, continua os bens particulares para a pessoa. O que é dividido, na verdade? É os bens que foram adquiridos na constância. Por que nós chamamos, então, de regime de participação final dos aquestos? Porque ele é um regime misto, na verdade. Anterior à união, ele se dá pelo regime de separação obrigatória. Posterior à união, ele então é caracterizado pelo regime de comunhão parcial de bens, certo? Precisa então ser demonstrado que durante a constância dessa união, ambos contribuíram para aumentar o patrimônio e que ambos contribuíram no sentido de ter frutos a esse patrimônio. Ele é um caso bem específico, certo? Pouco usado dentro do direito brasileiro, já vou falando para vocês, mas que veio justamente para tentar abarcar aí situações em que as pessoas, né, já possuíam anteriormente um patrimônio particular considerável,
que já tinha frutos, já rendia, né, determinado lucro. Então ele veio justamente para abarcar essas situações. Como eu falei, ele não era disposto anteriormente, né? Ele é uma exceção. Então é pouco ainda usado dentro do direito brasileiro, diferentemente dos demais, que são muito usados, né? Aquele de comunhão total, aquele de comunhão parcial e aquele de separação obrigatória. Um outro ponto que a gente precisa abordar referente a essa matéria é a questão de mutabilidade do regime de bens, né? O que é a mutabilidade do regime de bens? Vamos dizer que em determinada situação o casal precisa fazer uma alteração do regime de bens, né? O exemplo que eu trago aqui, quando houve uma alteração das sociedades empresariais, muitos casais que tinham sociedade entre si, né, passaram a ter que fazer então a alteração do regime de bens, porque pela nova lei não comportava, né, não aceitava, né, o regime, por exemplo, que eles tinham optado, né, frente à sociedade comercial que eles estavam instituindo. Então, teve que fazer uma alteração desse regime de bens. Isso é possível? É possível, mas desde que haja, então, uma autorização judicial para alteração do regime. Por quê? Porque como esse regime está no assento do casamento, o que é o assento do casamento? Está na certidão de casamento, instituído ali o regime, por óbvio que para fazer essa alteração de regime, o que é necessário? Uma autorização judicial também, porque vai haver uma alteração da certidão de casamento. Por óbvio que o motivo tem que ser relevante, né? Nesse exemplo que eu dei para vocês aqui, era relevante, havia né, uma alteração legislativa. E o terceiro motivo é que deverá salvaguardar direito de terceiros. Então, são 3, na verdade, requisitos para que haja essa alteração, essa mutabilidade. A autorização judicial, a motivação de relevância dessa alteração e salvaguardar o direito de terceiros interessados. Não preciso mencionar, pessoal, que isso é feito através de uma ação de alteração consensual de regime de bens. Consensual por quê? Por óbvio que tem que ser de consenso de ambos os cônjuges, né? Não pode ser litigiosa. Então, através dessa alteração, é feita, então, a alteração no assento de casamento, né, do regime de bens, certo? Inclusive no material ali tem um exemplo, né? Depois que eu fui ver que na verdade tinha exemplos de peças, né? E que também vem já contribuir depois futuramente quando vocês fizerem a prática jurídica, certo? O que nós também vamos destacar? Um outro ponto que precisa ser abordado é a questão da administração dos bens do casamento. Vocês sabem, gente, que o artigo 226, né, e o próprio princípio de igualdade dos cônjuges, instituído pelo artigo 5º da Constituição Federal, estabelece que ambos os cônjuges, né, tanto marido quanto mulher, podem dispor livremente da administração dos bens, né? Então, o que está lá inserido, na verdade, no artigo 1642 é a disposição mais específica daquilo que estabelece a própria Constituição, né? Então diz ali, qualquer que seja o regime de bens, tanto o marido quanto a mulher podem livremente praticar todos os atos de disposição e administração necessários ao desempenho de sua profissão, com limitações estabelecidas no artigo 1º do 647. Administrar os bens próprios, desobrigar e reivindicar imóveis, demandar a rescisão de contratos, reivindicar bens comuns, praticar todos os atos que não lhes são vedados expressamente. Então tá ali, né?
especificamente, né, quanto à administração do patrimônio durante o casamento, independentemente do regime de bens, tá? Também no artigo 1643 está disposto que, independentemente da autorização de um ou do outro, podem os cônjuges comprar ainda crédito quando as coisas necessárias à economia doméstica, ou seja, administração das atividades domésticas. Então, isso independe de autorização. E por empréstimo, quando for necessário, né, a aquisição dessas coisas que são da vida cotidiana. Então, isso independe de autorização. Agora, no artigo 1644 está bem disposto ali que as dívidas contraídas para fins do artigo antecedentes obrigam solidariamente ambos os cônjuges, ou seja, pertencem a ambos, tanto marido como mulher, certo? Então, essa história de a mulher foi lá e comprou uma máquina de lavar, fez uma dívida de 4, 5 mil reais e não pagou. Vai afetar o patrimônio comum de ambos. A responsabilidade é tanto do marido quanto da mulher. Ou o marido foi lá e resolveu comprar um carro. A mesma coisa. Ambos serão afetados pela dívida em si. Ambos são solidários nessa dívida, tá? Não tem essa história. Ah, eu paguei 50%, 70%. Não tem. Ambos, né, vão ser responsáveis pela essa dívida. No artigo 1647, está disposto, então, que nenhum dos cônjuges, sem autorização do outro, exceto pelo regime de separação absoluta, pode. Interpretando o artigo, quer dizer o seguinte: tais situações necessariamente vão exigir a autorização do cônjuge, né? Alienar ou gravar ônus real de bens imóveis. Eu quero hipotecar minha casa, eu quero alienar minha casa. O cônjuge tem que dar autorização. Pleitear como autor ou réu acerca de bens ou direitos, certo? Eu quero fazer uma revisional de financiamento habitacional. Não interessa. Ambos têm que ter autorizado para tanto, tá? Ter autorização de um e do outro. Pleitear fiança ou aval, né? Ser fiador ou avalista. Tem que ter autorização do cônjuge também. Não tem essa história de um ir lá e fazer escondido do outro. Não. É exigido durante, né, o contrato que tenha o aval do cônjuge, tá? Quarto, fazer doação não sendo remuneratória de bens comuns ou dos que possam integrar a futura meação. Começaram a brigar e simplesmente um dos cônjuges resolve doar a máquina de lavar, uma cama. Não, né? Isso são bens do patrimônio comum e que futuramente podem ser partilhados. Então, não pode fazer essas doações, certo? No artigo 1665, começa-se então a abordar a questão dos regimes especificamente, certo? Ali está disposto, na verdade, o regime de comunhão parcial de bens que eu falei para vocês, certo? E diz o seguinte: a administração e a disposição dos bens constituídos do patrimônio particular compete ao cônjuge proprietário. Patrimônio particular pertence à pessoa que adquiriu, salvo convenção diversa em pacto antinupcial. Vamos dizer que esse casal resolve instituir a comunhão universal, em que se misturam o patrimônio comum e o patrimônio particular. É justamente disso que dispõe. O patrimônio particular na comunhão parcial pertence à pessoa que o adquiriu. Na comunhão universal, ele vem pertencer ao conjunto de bens adquirido. Então, aqui justamente começa a delimitar
quais são os tipos de regime. O primeiro, em que continua pertencendo àquele que adquiriu os bens particulares, é a comunhão parcial. Quando vem disposição ao contrário, os particulares também vão fazer parte do patrimônio comum, aí eu tenho a comunhão universal. Aí a gente já consegue delimitar o que é um e o que é o outro, certo? Não preciso falar para vocês, né, que quando começa a se delimitar o que é patrimônio particular, o que é patrimônio comum e, consequentemente, se esses patrimônios, esses bens foram usados na constância da união e se confundem, é uma fonte imensa para começar a dar boa parte dos litígios, né, dos conflitos que a gente vê. Por quê? Porque normalmente no divórcio, na dissolução de união estável, além, né, da questão da pensão alimentícia, guarda dos filhos, o outro ponto que sempre é muito discutido é a questão da partilha de bens, né? E nos inventários também. O grande ponto de discussão sempre é qual? Né? Quais são os bens que eram particulares? Quais são os bens que foram constituídos durante a união? Se eventualmente a pessoa era casada ou não, né? Se vivia em união estável. Fora outras questões, né, que cada vez estão mais presentes no direito, como, por exemplo, a questão das relações paralelas, certo? Que eu já falei para vocês. Gente, eu vou agora finalizar esse primeiro bloco, tá? E nós vamos, então, logo em seguida falar sobre os bens que comunicam-se e aqueles que não se comunicam-se, e aí nós vamos dar continuidade no regime de bens, ok? Eu tô fazendo vídeos pequenos, certo? Para também não ficar muito pesado na hora que eu for disponibilizar para vocês. Logo a gente se vê, ok?